Irmão Branham, aqui está uma pergunta que tem sido um tanto enigmática para alguns de nós aqui. Desculpe-me, em algumas fitas, o irmão fala só dos judeus sendo salvos depois que a noiva for arrebatada. E é uma linha transversal. Por favor, explique plenamente acerca dos gentios que não vão no arrebatamento. Pensei que o irmão tivesse dito que os gentios que foram deixados passaram pela tribulação e deram suas vidas para testemunho de Jesus quando ele se volta dos gentios aos judeus. Quando ele se volta dos gentios aos judeus, então não há mais chance alguma para os gentios serem salvos. Só os gentios que foram salvos, mas não receberam a sua verdade do último dia, entraram no período da tribulação e então são salvos no fim. Está certo? Por favor, explique, porque o irmão disse que haveria só um pequeno número que iria no arrebatamento. Que me diz as pessoas que creram no Senhor, creem no Senhor agora, de maneira que não creem da maneira que o irmão prega quanto a esta mensagem do dia do tempo do fim. Elas serão salvas. Então, a irmã assinou o nome. Agora, muito boa pergunta. Agora, em primeiro lugar, a confusão é que eu disse sobre os dias dos gentios terem terminado quando a tribulação, na tribulação. Agora, não vejo os gentios na Bíblia, a noiva gentia, noiva, não a igreja gentia. A igreja gentia passará pelo período de tribulação, está vendo? Porém, não por sua... Veja, a noiva é a eleita. Não passam por nada a não ser o arrebatamento. São somente transformados e tirados do mundo, está vendo? Agora, explicarei isso numa pergunta, trazendo isso desde Lutero e você, o que significa o amadurecimento do corpo, está vendo? Agora, note, agora, os judeus que foram deixados são aqueles aos quais os dois profetas pregarão, Elias e Moisés. Agora, eles são meus pensamentos próprios, irmãos ministros, a maneira que eu sinto que o Espírito Santo me revelou. Agora, a seguir, que está para acontecer é que os judeus, ou a noiva gentia eleita, ser arrebatada com o restante da noiva gentia eleita que tem estado desde o decorrer das eras, ser arrebatada na presença de Cristo aos céus. Os mortos ressuscitam, os que ficam vivos, serão transformados, serão arrebatados, encontrar o Senhor nos ares. E após a cerimônia das bodas na glória, Jesus, depois que foi o arrebatamento para os céus, Jesus retorna para a terra e se dá a conhecer ao seu povo no tipo como José se deu a conhecer aos seus irmãos e sua esposa. Nenhum gentio estava presente, ninguém a não ser José, apenas quando ele se deu a conhecer a seus irmãos. Todos entendem isso agora. Ele enviou até sua esposa estava no palácio, o tipo de que a noiva estará no palácio na glória nessa ocasião. Então Jesus se dá a conhecer aos judeus. Está vendo? Após a cerimônia das bodas, 3 anos e meio, e a angústia de Jacó, esses 3 anos e meio, o fim da 70ª semana de Daniel, é para o Messias ser tirado. Ele profetizou 3 anos e meio, foi tirado, então restam 3 anos e meio para os profetas Moisés e Elias, e então no fim dos seus 70 dias, até agora determinado sobre o povo, como Daniel disse, então no fim desses 70 dias é para Jesus se dar a conhecer a eles, ele é esse príncipe que devia vir aos judeus, está vendo? Agora, e então, nessa ocasião, veja, a noiva gentia está no céu e a virgem adormecida, a virgem gentia, não é para ser salva nesse tempo, ela já foi salva,
porém foi rejeitada na noiva. E ela só passa pelo período da tribulação para um tempo de purificação, porque ela rejeitou a Cristo, a palavra, para a sua purificação. Então, ela tem de sofrer por suas ações, porém, a noiva que se tornou uma palavra, uma completa expiação foi feita por Cristo, porque Ele é a palavra. Esse corpo foi dilacerado, e quando esse corpo foi dilacerado, a noiva estava nesse corpo, porque tudo isso é a palavra. Amém? Vê isso? Quando Jesus sofreu naquele corpo, Ele sofreu porque um homem e uma mulher são uma pessoa. Eva foi tirada de Adão. E a igreja, o que aconteceu? Deus abriu o lado de Adão e tirou dali uma companheira, a noiva. E Deus abriu o lado de Jesus, o Calvário, e tirou a noiva. Está vendo? E quando Jesus morreu no Calvário, lembre-se, a noiva não foi tirada do corpo até que o corpo estivesse morto. Ele já tinha morrido, iam quebrar suas pernas. O profeta disse, não haverá nenhum osso quebrado. E tinham puxado o martelo para trás para quebrar uma perna, e o homem saiu com uma lança e traspassou-lhe o coração. Água e sangue saíram, ele já estava morto. Ela já estava redimida no corpo pela sua morte. Então não há mais período de tribulação, de sofrimento para a noiva. Está vendo? Ela entra, porém a igreja gentia, que somente crê nele, toma os credos denominacionais e tal, e ainda, como esta pobre pessoa disse, meu esposo e filho ainda amam as coisas do mundo e tal, veja, não aceitaram esse que redime, porque quando se o faz, isso o limpa automaticamente. Quem é nascido de Deus não comete pecado. Não há desejo nada pelas coisas do mundo. Jesus disse, quem ama o mundo, cosmos agora, ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem está nele. Ele não está enamorado do noivo. Está vendo? Portanto, ela tem de pagar essa penalidade. Não, ela não é salva durante esse tempo, ela é salva agora da morte eterna. Porém, terá de passar pelo período da tribulação para a purificação. Vê o que eu quero dizer? Agora, creio que isso encerra essa pergunta. Vejamos algo mais aqui. Por favor, explique porque o irmão disse